Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e o tema da nossa aula de hoje será a primeira lei da termodinâmica. Bem, galera, então vamos preparei um resumo bem breve aqui para que vocês possam entender um pouquinho do conceito, mas vocês sabem que o objetivo nosso é aplicar esses conceitos nos exercícios. Então vamos lá então para entender primeiramente como que funciona esse sistema. Então imagine só um sistema termodinâmico. O que é um sistema termodinâmico? É um sistema que recebe calor e converte esse calor em trabalho, ou seja, movimento. Então um exemplo, os motores. O motor do carro, por exemplo, pode ser considerado um sistema termodinâmico. Então, vamos lá entender como que seria esse processo de acordo com a primeira lei. Então, nós temos um sistema que vai receber uma determinada quantidade de calor Q. Então, você pegou e jogou calor lá nesse sistema. O que vai acontecer? Uma parte dessa energia, que calor é energia, vai ser convertida em trabalho. Ele vai movimentar alguma coisa. E uma outra parte vai ser convertida em variação da energia interna desse sistema. O que seria essa variação da energia interna? Seria você aumentar lá o grau de agitação das partículas e aumentar a temperatura desse sistema. Então, forneceu calor, uma parte vai ser convertida em trabalho e a outra parte vai fazer a energia interna variar. Pode acontecer do trabalho aqui ser zero. Daí o que significa isso? Todo o calor fornecido foi utilizado para variar a energia interna. E pode acontecer também da variação da energia interna também ser nula. Daí significa que todo calor fornecido vai ser convertido em trabalho. Inclusive daí tem algumas transformações típicas, quando ou o trabalho é zero ou quando a variação é zero, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então o que eu posso dizer então desse sistema? Olha só, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor fornecida menos o trabalho realizado. Então a diferença entre a quantidade de calor fornecido e o trabalho realizado é o que vai caracterizar o quanto vai variar a energia interna do sistema. Então, de acordo com a primeira lei, toda essa energia que é lançada para o sistema pode ser convertida em trabalho. Tá? Então pode acontecer de eu ter caso de acordo com a primeira lei, que é a quantidade de calor equivale ao trabalho realizado. Você pode ter um aproveitamento aí de 100%, mas lembrando que isso só vale para a primeira lei da termodinâmica. Então vamos dar uma analisada aqui, olha, para vocês verem o que acontece com a energia interna. Se a variação da energia interna for positiva, isso significa que a temperatura interna do gás vai aumentar, ou seja, o gás se aquece. Se por um acaso a variação da energia interna for negativa, menor que zero, significa que a temperatura do gás vai diminuir, então o gás esfria. Tá? Então, em relação à energia interna, é importante a gente saber dessas duas situações aqui que pode acontecer. Tá? Em relação à quantidade de calor, se ela for positiva, a quantidade de calor que você fornece para o sistema, significa que o gás recebe energia. Se ela for negativa, significa que o gás perdeu energia na forma de calor. Então esses resultados são muito importantes. E a outra consideração é em relação ao trabalho realizado. Se esse trabalho for positivo, significa que o gás cede energia na forma de trabalho, ou seja, ele sofre uma expansão. Caso o trabalho seja negativo, significa que o gás recebeu energia na forma de trabalho, ou seja, ele foi comprimido ali dentro do sistema. Então, trabalho negativo houve compressão, trabalho negativa houve expansão. Então, essas características das grandezas envolvendo a energia interna, o calor recebido ou cedido, ou o trabalho realizado ou sofrido, vai aparecer nos exercícios e é importante a gente saber, porque isso é o que vai dar significado para o sinal de algum resultado que nós vamos estar encontrando. Então vamos aplicar isso agora, que é o que nos interessa, e é da forma que a gente vai aprender. Então se é fazendo que aprendemos, então vamos começar a fazer. Vamos para o primeiro exemplo aqui.
Então, exemplo 1. Um sistema termodinâmico recebe 400 calorias de calor de uma fonte térmica e realiza um trabalho de 328 joules. Considerando que cada caloria equivale a 4,18 joules, determine a variação da energia interna do sistema em joules. Então, para resolver esse exercício, repare que, apesar de ser bem simples, ele tem um detalhe aqui que vai ser muito importante na sua resolução. Olha só, o trabalho está em joule e o calor está em calorias. Ou seja, as unidades não são compatíveis, então eu vou ter que primeiramente converter tudo para joule para poder realizar isso daqui. Então qual que é a estratégia, né? Como ele pede para calcular a variação da energia interna, a estratégia é essa daqui, ó. A variação da energia interna, de acordo com a primeira lei, ela é a diferença entre a quantidade de calor fornecido para o sistema e o trabalho realizado pelo sistema. Tá ok? Então, é dessa forma que nós vamos achar. O exercício nos fornece a quantidade de calor? Sim, 400 calorias. Nos fornece o trabalho? Sim, 328 joules. Porém, as unidades não estão compatíveis. Então, antes de resolver esse problema, nós vamos ter que fazer esta conversão. Vamos passar a quantidade de calor de calorias para joule. Mas o processo é super simples, né? Se uma caloria ela vale 4,18 joules, isso significa para mim achar 400 calorias, basta eu pegar o 400, né, e multiplicar aqui por 4,18. Então, eu poderia fazer, né, por regrinha de 3 também, mas eu acho que aqui nem é o caso. Vamos lá, vou fazer assim com vocês. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Isso significa que 400 calorias vai equivaler a X joules. Então, faça a regrinha de 3, 400 vezes 4,18. Então, vamos lá. 400 vezes 4,18, nós teremos 1.672. Então, e 1 vezes x dá x. Então, 1 vezes x dá x e 400 vezes 4,18 dá 1.672. Então, 1.672 joules. Ou seja, agora eu sei que 400 calorias equivale a 1.672 joules. Então, agora eu consigo fazer o exercício. A variação da energia interna, então, será igual à quantidade de calor, que é 400 calorias, mas convertida vai ser 1.672, menos o trabalho realizado, que foi um trabalho de 328 joules. Então, nós teremos uma variação de energia interna, que é 1.672 menos 328, que vai ser igual a 1.344. Então, nós teríamos aqui uma variação de 1.344 joules. Então, está aqui resolvido o exercício 1, o exemplo 1. Conseguimos aqui calcular a variação da energia interna de um sistema. Então, fica aí a dica, prestar atenção nas unidades de medida. Ok? Então, resolvemos esse primeiro, né? Deu uma variação de energia positiva, né? Então, ele forneceu o calor, variação de energia positiva, e a quantidade de calor também é positiva. Houve expansão, também o trabalho é positivo. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Uma fonte térmica fornece 600 calorias a um sistema ao mesmo tempo. O meio exterior realiza sobre o sistema um trabalho de 458 joules. Qual a variação da energia interna do sistema? Então aqui tem um detalhe importante. Olha só. O meio externo realiza um trabalho sobre o sistema. Isso significa que é um trabalho
negativo. Tá? Houve uma compressão. Toda vez que aparecer o nome trabalho sobre o sistema, significa que o trabalho é negativo. Então, pegando os dados aqui, esse trabalho vai ser igual a menos 458 joules. Daí, vamos pegar lá outra informação. Ele diz que a fonte a fonte térmica fornece calor. Se ela fornece calor, deixa eu ver, uma fonte térmica fornece 600 calorias a um sistema. Ah, ok. Então, se a fonte térmica está fornecendo calor ao sistema, significa que o sistema está recebendo calor. Então, é uma quantidade de calor positiva. Só que a unidade não está compatível, ó, está 600 calorias. Então, nós vamos ter que converter isso daqui. Então, a gente já sabe que se 1 caloria vale 4,18, para mim converter 600 calorias, basta eu multiplicar 600 por 4,18, né? Igual lá na regrinha de 3 que nós fizemos no exemplo anterior. Então, x, né, que é essa quantidade de calor, vai ser igual a 600 vezes 4,18. Então, vamos multiplicar 600 vezes 4,18. Nós teremos 2.508. Então, nós temos aqui 2.508 joules. E é positivo, né? O sistema recebeu calor e não forneceu calor. Então, Q igual a 2.508 joules. Ele pede para a gente calcular a variação da energia interna desse sistema. Qual foi, então, a variação da energia interna? Pois bem, vamos resolver. A estratégia é usar o conceito lá da primeira lei, que diz o seguinte, que a variação da energia interna do sistema vai ser igual à diferença entre a quantidade de calor recebida pelo sistema e o trabalho realizado pelo próprio sistema. Então, nós temos aqui que a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor, que é 2.508, né? O sistema recebeu calor e não forneceu, o sistema recebe, menos o trabalho, só que o trabalho é negativo, então vai ficar menos com menos, olha só, menos da equação e o trabalho que é menos 458. Lembrando que o trabalho aqui é negativo porque foi um trabalho sobre o sistema. Então, nós teremos que a variação da energia interna, como menos com menos, né, ó, menos com menos dá mais, então nós teremos 2.508 mais 458, que vai ser igual a 2.966. Então, 2.966 joules de energia. Então, está aqui a variação da energia interna desse sistema. Ok? Então, fica atento no sinal. Repare que o enunciado é que vai trazer essas características do sinal. Então, se for uma compressão ou um trabalho sobre o sistema, o trabalho é negativo. Se for uma expansão ou o sistema realizou trabalho, é um trabalho positivo. Se o sistema recebe calor de alguém, a quantidade de calor é positiva. Se o sistema fornece calor para alguém, essa quantidade de calor é negativa. Então fica atento aí nessas dicas que, no mais, vocês não vão ter nenhum problema em resolver exercícios envolvendo a primeira lei da termodinâmica. E vamos para o nosso último exemplo, né, da aula de hoje, que é envolvendo agora análise gráfica. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo 3? O volume de um gás ideal varia de acordo com o gráfico sob pressão constante de 5 Nm por metro quadrado. Então, já está na unidade exata aqui que nós precisamos, tá? O sistema internacional. Durante a transformação de A para B, o gás recebe 50 calorias na forma de calor. Então, nós já temos aqui uma quantidade de calor, temos uma pressão constante ali.
Primeira pergunta, determine o trabalho realizado pelo gás. Bem, gente, repare que nesse exercício ele não fornece o trabalho, mas ele traz aqui no gráfico que houve uma transformação de A para B, ou seja, houve uma expansão, né? O volume era 2 metros cúbicos, foi para 4 metros cúbicos, uma expansão de A para B. A temperatura que aumentou significa que aumentou também a energia interna, mas ele quer saber o trabalho. Para calcular o trabalho aqui, nós vamos utilizar o conceito, né, bem básico do trabalho mesmo, né, a equação do trabalho lá da aula anterior, onde nós calculamos o trabalho em termodinâmica. O trabalho sob pressão constante, né, ó, trabalho sob pressão constante, essa fórmula aqui é só para pressão constante, é a pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho realizado vai ser igual a pressão, que é constante, que é 5 Newton por metro quadrado, 5 vezes a variação do volume. Olha só a variação do volume. O volume inicial era 2 e ele foi para 4. Então aqui é volume inicial, isso aqui é volume final, porque foi de A para B. Se fosse de B para A, seria o contrário. Em cima seria o inicial, embaixo seria o final. Então a variação do volume é um menos o outro. Então basta fazer volume final, que é 4, menos volume inicial, que é 2. Então nós temos que o trabalho realizado vai ser 5 vezes 2. Né? Que é aqui que está o volume, ó, volume em metro cúbico. Então 5 vezes 2 dá 10, então nós temos um trabalho realizado de 10 joules. Então resolvemos aí a letra A, calculamos o trabalho realizado. E agora vamos para a pergunta B, que é qual que é a variação da energia interna desse gás? Bem, como eu sei que o trabalho realizado foi de 10 joules e temos uma quantidade de calor, ó, ele recebe calor. Então, se o sistema recebe calor, é uma quantidade de calor positiva. Então, nós temos uma quantidade de calor positiva, porque ele recebeu de 50 joules, e ele realizou um trabalho, que a gente acabou de calcular, de 10 joules. E nós queremos saber qual vai ser a variação da energia interna desse sistema. Tá? Então, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna vai ser a diferença entre a quantidade de calor fornecida e o trabalho realizado pelo sistema. Então, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor, que é 50, menos o trabalho realizado, que é 10. Então, a variação da energia interna vai ser igual a 50 menos 10, que é 40. Então, nós teremos aqui 40 joules como variação da energia interna. Uma variação de energia interna positiva que caracterizou o que nós vimos lá no gráfico, né? Que a temperatura aumentou. Bem, pessoal, então essa aqui seria a nossa aula sobre a primeira lei, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha ajudado vocês, espero que a explicação tenha sido clara e fica a dica, tem que copiar esse exercício no caderno, refazer, se quiser que isso gere um aprendizado. Então, obrigado pela companhia de vocês, né, que assistiram a aula até o final, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!